Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar pra vocês, quem tem hérnia de disco pode treinar, pode correr, pode fazer yoga, pode fazer pilates, o que pode, o que não pode quando se tem hérnia de disco. Vocês vão saber agora no vídeo de hoje. Acabou a era de quem tem problema de hérnia de disco ficar só deitado na cama, não poder fazer mais nada. Isso não existe. Pelo contrário, o paciente que é limitado, ou seja, ele é impossibilitado de fazer as coisas, a coluna piora. Sim, a coluna piora porque os músculos ficam fracos. Muitas pessoas têm em mente que, eu tenho hérnia de disco, não posso fazer mais isso, não posso fazer mais aquilo. Não posso mais subir escada, não posso mais descer escada, não posso mais pegar um balde, não posso mais limpar o chão, não posso mais trabalhar, não posso mais andar. Não, para. O corpo humano foi feito para movimentar. Se a pessoa tem um problema de hérnia de disco, o que é uma hérnia de disco, Rose? Nós temos a coluna, as duas vértebras, e no meio das vértebras a gente tem um amortecedor, que é o disco intervertebral. Então o que acontece? Por postura errada, por músculos fracos que não conseguem sustentar a carga que é submetido, acaba que esse disco ele vai saindo do lugar de origem. Começa a chamar de hérnia de disco. Existem várias fases de hérnia de disco. Tem uma protrusão discal, que é o início de uma hérnia, e tem já uma hérnia extrusa, que quando já cai no canal medular, já é um caso mais sério de hérnia de disco. Mas o objetivo de hoje não é falar de hérnia de disco, é falar de exercício físico para quem tem hérnia de disco, tá bom? Então eu não vou adentrar falando da fisiopatologia, não vou falar, só vou falar o básico sobre a hérnia. A hérnia de disco é um processo de envelhecimento da coluna, gente. Quem não tem hérnia vai ter. Sinto muito lhes dizer, mas é isso mesmo. Quem não tem, vai ter. A hérnia de disco já é um processo de envelhecimento, assim como a artrose, a osteoporose. Claro que tem gente que envelhece sem nenhum problema. Por isso que a gente tem a prática de atividade física aumentando cada vez mais, né? Mas o que eu quero que vocês saibam é que a hérnia não é esse bicho de 7 cabeças como que muitas pessoas pensam. Tá bom? Lógico que tem graus de hérnia que realmente possibilita a pessoa e ela tem que ser submetida a uma cirurgia, sim, para ela retornar às atividades normais. Mas a maioria das pessoas tem um quadro de hérnia que ela pode ter a vida normal, desde que fortaleça os músculos. Sim, gente, fortaleça. As pessoas acham que não, né? Tem que ficar parado. Quem tem hérnia de disco, fica paradinho. Não posso nem agachar. Porque se não for, vou ficar ruim. E não é assim que funciona. A coluna só trava quando os músculos estão fracos e não consegue sustentar a coluna. Por isso que a pessoa trava e fica de cama. Mas quando ela tem um trabalho de fortalecimento, quando ela faz a fisioterapia corretamente e depois ela mantém o ganho de força, seja no pilates ou na academia com um profissional, ela pode manter a vida normal tranquila. Quando a hérnia está totalmente inflamada, a pessoa está com um quadro de ciatalgia, aquela dor intensa irradiada para a perna, a pessoa não consegue pisar direito, às vezes está com a síndrome do piriforme, como eu falei no vídeo anterior. Se você não viu, confere que eu já falei sobre síndrome do piriforme. Ela não vai conseguir e nem deve ir para academia. Ela tá com um quadro inflamatório, então a gente precisa tratar esse quadro inflamatório primeiro. Então a gente vai fazer o quê? Vamos desinflamar essa coluna da pessoa, vamos amenizar os sintomas e sinais dolorosos dessa pessoa, tá bom? E vamos o quê? Fortalecer os músculos. Como, Rose? Fazendo exercício, meu povo. O exercício é vida, o movimento é vida. Quanto mais tempo vocês ficam parados, imóveis, sem fazer atividade, seja qualquer que seja, os músculos vão ficar fracos, gente. Experimenta você adoecer e ficar uma semana de cama. Você não vai conseguir nem pisar no chão depois, porque os músculos vão ficar fracos. Quem tem hérnia de disco e tem um quadro inflamatório, com a dor forte, ela tem que fazer a fisioterapia e depois ela pode ter a vida normal. Ela siga algumas orientações, como por exemplo, nós nunca devemos pegar peso de um lado só do nosso corpo, jamais, porque isso vai favorecer uma escoliose. Se a pessoa já tem um desvio, ela vai só entortar mais.
E claro que a gente não pode também abusar da boa vontade, né? Não tô sentindo nada, vou pegar aqui X peso na minha cabeça. Não, vamos sempre dividir o peso entre os dois braços. Ao invés de você pegar 10 quilos numa mão, pega 5 nessa e 5 nessa. E agora vocês conseguem distribuir o peso sem forçar somente um lado da coluna. Quando você levantar da cama, jamais, em hipótese alguma, levante assim. Sempre de ladinho, joga as pernas e levanta corretamente. Na hora de dormir, da mesma maneira, deita de lado, com o travesseiro entre os joelhos, travesseiro alinhado com o pescoço e ombro, tá? Isso é muito importante. Às vezes a gente acha assim, ai que bestajada, ai que não sei o que. Não preciso disso, mas esses simples detalhes é que fazem a diferença. Às vezes a pessoa passa a vida inteira, o alarme tocou, vou trabalhar, levanta de vez. Isso tudo vai prejudicando a coluna, seja lombar, torácica, cervical. Às vezes a pessoa tá aqui, ó, o tempo todo mexendo no celular e o pescoço lá dobrado, ó, quase 90 graus de flexão. Aí quando a gente fala assim, ó, tenta mexer mais com o pescoço alinhado. Ah, bestajada, mas não é. Não é. Tudo isso, os hábitos posturais fazem a diferença sim. E fazem mais diferença quando a pessoa já tem a hérnia diagnosticada. Quem tem problema de hérnia de disco, ela pode sim fazer academia, ela pode sim subir uma escada, ela pode sim fazer exercícios aéreos no Pilates. Gente, inacreditável, né? Mas pode. Não só pode, como deve e faz bem pra saúde. Eu tenho pacientes na clínica que tem quadros assim de hérnias extrusa e fica espinurado igual macaco lá, ó, balançando, fazendo abdômen de cabeça pra baixo e não sente nada. Pessoal, o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele foi feito pra aguentar carga. Nós temos músculos profundos que estão lá coladinhos nas vértebras. São músculos estabilizadores. São músculos geralmente não treinados na academia, porque quando a gente vai pra academia, nós trabalhamos mais músculos superficiais, os músculos para ficar bombados, então a gente não trabalha muito estabilizadores. E aí que está o erro. Muitas pessoas vão pra academia e acaba que exagera na carga. E como ela não tem força suficiente dos músculos estabilizadores, ela vai acabar compensando com movimentos errados. E aí agora o que vai acontecer? Vai travar na academia. Vai machucar na academia. Aí vai falar assim, eu não posso fazer academia porque eu travei a coluna lá. Ou eu não posso fazer pilates porque eu travei a coluna. Só que na verdade, essa pessoa muitas vezes não trabalhou da maneira correta os músculos estabilizadores, que são os músculos que a gente trabalha muito bem ativando eles, respirando da maneira correta. A gente tem o transverso abdominal, que é o músculo do abdômen que está coladinho no diafragma, e nós temos também os paravertebrais, os intercostais, internos, externos, N músculos que estão lá fundinhos, que geralmente não trabalha quando mais na academia. No Pilates a gente trabalha muito a respiração, mas na academia acaba que trabalha mais músculo superficial, então músculo de volume. Quando a pessoa ela já fez um trabalho de percepção corporal, ela já consegue entender que a respiração ativa os músculos estabilizadores, ela vai para academia com a hérnia e consegue fazer todos os tipos de exercício, porque ela não compensa com o movimento errado. Porque o maior erro das pessoas é esse. Os músculos estão tão fracos, aí chega na academia, pega 120 quilos da maneira errada. E aí que está o problema, tá? O problema não é você fazer academia, o problema não é você fazer uma corrida, se você tem hérnia de disco, o problema não é você fazer nenhum tipo de atividade física. O problema é você fazer sem estar com o corpo preparado para aquela atividade física, tá certo? Como eu já disse e repito, o movimento é vida, tá? Você ficar estável, o seu corpo ficar parado vai levar uma fraqueza, vai levar uma rigidez muscular e articular, pode causar problemas sérios no seu corpo, não só na coluna. Você praticar algum tipo de atividade física, seja uma caminhada, seja uma corrida, seja bicicleta, seja academia, seja pilates, qualquer coisa vai trazer só benefício para o seu corpo. Eu quero que vocês entendam que não é porque você tem uma hérnia de disco que um diagnóstico vai limitar você.
Se você já praticava atividade física, se você já ia pra academia antes, vamos fazer assim, tá com quadro inflamatório, toma os medicamentos anti-inflamatórios, faça uma fisioterapia bem feita, com fortalecimento desses músculos estabilizadores, converse com o seu fisioterapeuta sobre os exercícios que podem ter lesionado ainda mais a sua coluna, para ele trabalhar esses exercícios na correção postural para o seu retorno da academia. Tá certo? Respondendo a pergunta que eu joguei no início desse vídeo, quem tem hérnia de disco pode sim fazer academia, pode sim treinar, pode ter uma vida normal, tá bom? Mas lembrando, mais uma vez eu repito, tenha o fortalecimento dos músculos profundos adequadamente. Tô com o livro aqui em mãos. Eu vejo muitas pessoas na academia. Gente, fisioterapeuta é assim, tá? Tá numa festa e tá observando a pisada da pessoa, a coluna, se tem escoliose, se não é a realidade. É igual quem manicure, né? Aí vai olhar minha unha e falar socorro. Eu vejo na academia muitos rapazes fazendo isso daqui. Vai malhar trapézio, músculos posteriores do tronco. Às vezes tá fazendo um exercício que é só pra mexer o ombro. Por exemplo, esse exercício aqui, ó. Quem faz academia vai entender. O infeliz do pescoço mexe. Então a pessoa tá aqui e tá fazendo isso aqui, ó. Vai gerar um problema sério de cervicalgia, pode gerar um desgaste. Por quê? A pessoa, ela não tem os músculos profundos da cervical estáveis, fortes. Então ela acha que já tá forte o suficiente para pegar muito peso e acaba compensando com o pescoço. Aí agora que tá a desgrameira toda. Porque ela não tá malhando o trapézio, não. Ela tá malhando o pescoço. E isso vai gerar um problema. E isso vai fazer a pessoa travar. Como, por exemplo, o exercício de glúteo na academia, que leva a barra na frente. Se a pessoa não ter o músculo do abdômen forte o suficiente, ela vai dobrar a lombar. E aí agora, se ela tem uma hérnia, ela vai travar lá mesmo na academia. Ela fica lá no chão sentada. É por isso que eu falo pra vocês, trabalhem a respiração, façam exercício com a supervisão de um profissional. Nós não somos autônomos o suficiente para nos autocorrigir na hora do exercício. E quando a gente está fazendo um exercício com sobrecarga articular, né, quando a gente pega muito peso, a gente tá morrendo ali e a gente tá dando-se pra postura. A gente só quer terminar o exercício e ponto. E não é bem assim. A sobrecarga e o movimento errado pode sim gerar uma lesão. E se você já tem um problema de hérnia, aí eu falo, não faça academia. Não é o exercício, é a maneira de fazer o exercício. E claro que quem tem um problema sério de coluna, ela tem que ter supervisão sim, ela tem que ter um acompanhamento sim de um profissional para corrigir a postura, para evitar a sobrecarga, para evitar que essa pessoa venha a desenvolver um quadro de dor aguda lá mesmo, às vezes até travar a coluna em um ambiente de exercício. Inclui também a corrida, tá, gente? Eu tô citando academia, pilates, porque, né, tá um pouquinho mais perto do meu convívio, mas a corrida também, a corrida você tem que ter a musculatura forte para sustentar. O nosso corpo, ele fica na postura quando a gente trabalha esses músculos estabilizadores. Às vezes tá fazendo exercício pra perna e a lombar tá entrando. E é isso que é contraindicado para quem tem problema de coluna, tá? Quem tem um problema de hérnia. O exercício é vida. Se você tem um problema de hérnia de disco, você já praticava algum tipo de atividade, saiba que quando esse quadro inflamatório amenizar, quando você ganhar força dos músculos estabilizadores, você vai poder voltar a trabalhar, você vai poder voltar a fazer sua atividade física, desde que você tenha a educação em saúde, tá? Desde que você entenda que o fato de sentar corretamente, o fato de levantar corretamente, o fato de correr corretamente, o fato de pegar um peso corretamente vai evitar que seu problema na coluna venha a se agravar. E aí você pode manter a sua vida normalmente, como se não tivesse hérnia de disco. Tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quis trazer um vídeo mais popular, falando mais na linguagem popular, para vocês entenderem mesmo, tá? Eu não quis usar termos técnicos, porque eu acho que isso iria dificultar a nossa comunicação. Então eu quis trazer um pouquinho mais grosseiro, falando da maneira mais na linguagem do povo mesmo, que é isso que a gente gosta. Se vocês gostaram do vídeo,
deixa seu like pra mim, não custa nada. Já se inscreve no canal porque eu quero trazer pra vocês um vídeo por semana relacionado a fatores de saúde, tá? Tô tentando ainda não tô conseguindo, mas sempre que eu puder eu quero trazer aqui pra vocês. Deixa aqui nos comentários também sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal pra eu trazer pra vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.